Tua paz vai além do entendimento. Queridos, a paz que confronta. Quando a paz nos aponta para a mudança. Esse é o tema, tá? É o tema de hoje. E eu quero saudar a gloriosa igreja com a paz do Senhor. Quem nunca ouviu esta frase ao iniciar uma pregação? Eu saúdo esta igreja com a paz do Senhor. É sobre isso que a gente vai falar, né? A paz que confronta, né? E então muitas igrejas começam desse jeito. A gente ouve, né, essa frase e acaba se tornando jargão, quando na verdade é uma frase poderosa. Outra frase que é poderosa, mas que o crente ouve demais, mas que acaba se tornando jargão e perdendo seu poder, é quando você encontra alguém que diz, a paz do Senhor. Né? E quando eu estou entrando no prédio lá em casa, o porteiro, eu vou chegando, ele diz, a paz do Senhor, pastor! A paz do Senhor, pastor! Aí eu digo, oh, maravilha, que coisa linda. Eu disse, eu recebo a tua paz, a paz do Senhor para ti também, né? Então essas são frases que a gente ouve, mas você sabe o que significa, né? A paz do Senhor, né? E o que significa para você ouvir a paz do Senhor? Será que a paz do Senhor não perdeu o verdadeiro significado para você? A Bíblia fala sobre paz, mas existe, queridos, um abismo muito grande entre o que a Bíblia fala sobre paz e o que nós entendemos e o que nós aprendemos no nosso psique sobre paz. Um abismo enorme sobre isso. E hoje nós vamos alinhar exatamente essa questão. E eu fui pesquisar no dicionário, né, o que significava a palavra paz. E olha o que o dicionário diz. O dicionário diz o seguinte: paz é uma palavra derivada do latim pax, que significa ausência de guerra, conflito, perturbações, representando calma, tranquilidade e harmonia. Queridos, não tem nada de errado nesse conceito. Conceito certo. Mas agora eu quero ampliar a nossa mente com relação ao conceito de paz. E nós vamos começar com uma reflexão. Para que serve a paz? Qual a finalidade da paz? Você até pode nunca ter pensado nisso, mas exatamente nisso, mas você já, especialmente os pais aqui, e pais de filhos, né, múltiplos, né, mais de um. Quem tem filho único talvez ainda, né, nem corra tanto esse risco, mas pais de mais de um filho, né, você já foi um árbitro de paz, né? Eu tive irmãos, né, e a nossa geração tem mais irmãos do que a geração atual. E quem nunca ouviu assim, né, você briga com seu irmão, aí você, sente aqui. Ei, você sente de frente com o teu irmão. Peça desculpa para o teu irmão. Mas pode... Agora abrace o teu irmão. Você não abraça não. Você está morrendo de ódio do teu irmão, aí abraça, aí você vai, abraça. Daqui a 5 minutos você está brincando de novo com ele. Mas naquele momento, né? Você está naquele momento ali, e o que o pai fez aí? O que a mãe fez nisso? A mãe buscou uma finalidade da paz, que é rever a harmonia da casa. Quem nunca fez isso, né? Menino brigando, ei, sente um aqui, sente outro aqui. O que foi que aconteceu? Peça desculpas, né? Então, a paz, ela tem por finalidade, ela tem por objetivo uma convivência harmoniosa. Ela tem por objetivo segurança. Quem já estudou aqui administração, especificamente, eu não sei nem se existe uma cadeira chamada TGA, Teoria Geral da Administração, né? Que você começava, lembra disso, né? Você começava estudando, né, a pirâmide de Maslow, né? E
base da pirâmide de Maslow fala de segurança, que para você passar para outra necessidade, o homem precisa primeiro ter suprido a necessidade da segurança, né? E a paz, ela traz essa segurança, ela traz resolução de conflitos, dentre várias outras coisas. Mas a Bíblia, ela tem uma função para a paz, queridos, muito interessante, que pouca gente observa, pouca gente sabe, e que não está nos dicionários. Por isso que eu fui pesquisar no dicionário para ver se eu achava aquilo que está na Bíblia, mas que não contempla, não é contemplado nos dicionários. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 15. Enquanto você abre Colossenses capítulo 3, verso 15, eu esqueci de perguntar. Nós temos algum visitante que está hoje pela primeira vez nos visitando aqui na casa de oração? Levante sua mão. 2, amém. Aí a segunda, né? Amém. Mas vai receber um abraço mesmo assim. Dê um abraço nele aí. Amém. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 15, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Queridos, a palavra grega aqui usada nesse texto aqui para árbitro é brabeu. E ela é usada para descrever um juiz que decide uma disputa. Ou seja, o que eu aprendo com isso? A paz de Cristo, ela não é um sentimento, mas a paz de Cristo, ela é um juiz que aponta o caminho. Olha como muda a nossa perspectiva, olha como muda o nosso conceito. Conceito na Bíblia aqui, ele usa um termo grego que ele diz, olha, seja a paz o teu árbitro. O árbitro era aquele que pegava uma disputa e ele decidia essa disputa. Então a paz, ela é um juiz que aponta o caminho para a gente. Isso é lindo, queridos. A paz de Cristo, ela não apenas consola. Esse consolo já seria maravilhoso, seria ótimo. Mas a paz de Cristo, além de consolar, ela também decide, ela confronta e ela principalmente, ela corrige. Por isso ela aponta o caminho. Jesus disse em João 13, 27, aquela famosa frase, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Queridos, eu lendo isso, eu fiquei pensando, meu Deus, o contexto era que Jesus estava sentado à mesa com os discípulos, numa comunhão em mesa, e de repente Jesus sabe que ele vai ser ali crucificado, e ele tem uma herança, eu já falei isso aqui na igreja, ele quer deixar uma herança para os discípulos. Quantas coisas ele poderia ter deixado? Força, final, né? Viriam guerras, coragem, ousadia. Mas Jesus olha e resolve deixar a paz. Coisa tremenda. Eu fico pensando, Deus de todas as coisas, o Pai que é dono de tudo, Ele vai escolher uma herança para deixar para os seus filhos, e Ele vai escolher o de mais precioso que Ele tem. Então Ele olha e vê a força, Ele diz, a força é muito boa, mas ainda não é isso. Ele olha e vê a coragem, Ele diz, a coragem é muito bom, mas ainda não é isso. Ele vê a ousadia, e aquele povo ia precisar de ousadia para levar a palavra e distribuir a palavra pelos povos. Aí ele olha e diz, isso seria muito bom, mas esse ainda não é o melhor tesouro para isso. Mas quando ele se depara com a paz, Jesus disse, é isso.
É isso que eu vou deixar para os meus filhos, a paz. Qual é a lição que nós podemos tirar dessas palavras de Jesus? Uma delas é que existem dois tipos de paz. Uma que o mundo dá e a outra que Jesus dá. Jesus é bem claro nisso. Ele diz: eu não dou como o mundo dá. A paz que eu dou é uma paz diferente do mundo. E elas são bem diferentes. A paz do mundo, ela nos afasta dos confrontos, mas a paz de Cristo, ela nos confronta na nossa zona de conforto. Por isso que tem muita gente, querido, correndo da paz de Cristo, porque prefere a zona de conforto. A paz do mundo, ela vai te afastar de qualquer tipo de confronto. Mas a paz de Deus te aproxima da zona de confronto daquilo que você precisa ser confrontado. E muita gente corre dessa paz e prefere a paz do mundo, porque a paz do mundo te deixa naquela zona de conforto. Mas te deixa numa zona de conforto distante do propósito de Deus. Quando Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Queridos, Abraão só teve a verdadeira paz quando Abraão saiu da sua terra. Foi para a terra que ele... Mas a zona de conforto dele estava na terra, onde ele estava ali. O que Deus estava dizendo para ele era: Abraão, sai da tua zona de conforto, porque não é esse o meu propósito. Então a falsa paz, ela te coloca numa zona de conforto e você pensa que ali você está em paz, mas essa é a paz do mundo. E Deus diz: eu tenho uma paz verdadeira para você. E existe essa diferença. Nós queremos fugir dos confrontos, mas na verdade Deus diz assim: você precisa confrontar aquilo que te afasta de mim. E você só terá a verdadeira paz quando você fizer esse confronto. Quando esse confronto acontecer. Jesus, frequentemente, ele trazia paz, mas ele nunca deixava as pessoas se mantiverem nos verdadeiros locais que elas estavam ali. Ele sempre trazia uma transformação para elas. Agora deixa eu te dizer uma verdade, queridos. Isso aqui é tremendo, tremendo. A paz do mundo é anestesia. E a paz de Deus é cirurgia. Deus falou isso comigo, eu disse: meu Deus, que coisa tremenda. Sabe por quê? Porque a anestesia, ela só afasta a dor. Mas quem cura e quem corrige é a cirurgia. A anestesia, ela é até importante para iniciar uma cirurgia. Mas uma anestesia sem uma cirurgia, ela não tem valor nenhum. Por isso, queridos, a paz do mundo é anestesia. Ela te deixa anestesiado. Mas a paz de Deus, ela é cirurgia, porque ela te cura. Ela trata. Dava para a gente ir embora. Ficar pensando. A paz do mundo é anestesia. A paz de Deus é cirurgia. Já dava para ir embora, mas tem mais, querido. Deus tem mais. A paz de Cristo, ela é cirurgia porque ela nos cura. Ela nos cura de hábitos destrutivos. Ela nos cura de relacionamentos tóxicos. Ela nos cura de pecados escondidos. Ela nos cura de decisões baseadas em medo. Ela nos cura de uma zona de conforto improdutiva. Ela nos cura de uma rota que não seja a rota de Deus. Por isso ela é cirurgia. Agora deixa eu te dizer aqui uma curiosidade que tem na Bíblia. Sempre que Deus aparece na Bíblia, a primeira reação humana é o medo. Sempre que Deus aparece, a primeira reação é o medo. E só depois vem a paz. Sabe por quê?
Porque a presença de Deus, ela primeiro te desestabiliza, para depois te estabilizar. Já a paz do mundo, ela te dá uma pseudo-estabilizada, para depois você perceber que você está desestabilizado. Essa é a diferença. Tem outra coisa interessante que é muito comum, que é o seguinte. Isso também é tremendo, querido. Quando dois países estão em guerra, não sei se você já notou isso. Quando dois países estão em guerra, geralmente depois surge um terceiro país que vai ser o mediador. Aí esse terceiro país chama os dois países e diz assim: quais são os teus termos de cessar fogo? Ele diz: meus termos são esses, esses e esses. Aí ele chega para o país B e diz: e você, quais são os seus termos, quais são as suas condições para cessar fogo? As minhas condições são essas, essas, essas. Você aceita as condições do país A, você aceita as condições do país B, e se as condições forem aceitas, há ali um acordo de paz, ou há ali pelo menos um acordo de cessar fogo. Não é assim que acontece? Pois é, queridos, com Deus é diferente. Porque a paz de Deus não é uma negociação. A paz de Deus é uma entrega. Sabe onde isso te afeta? Isso te afeta porque muitas vezes nós queremos negociar com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, Senhor. Ah, Senhor, mas eu estou tão atribulada, mas também, Senhor, se o Senhor me desse, sabe o que é isso que você está dizendo? Acordo. O meu acordo é esse, Senhor. Se o Senhor me der isso aqui, há um cessar-fogo entre a gente. Sabe o que é que Deus diz? Comigo não funciona assim, querido. Comigo não é sobre acordo, comigo é sobre entrega. Primeiro você entrega, depois eu te concedo. Então nós precisamos perceber essas diferenças, porque muitas vezes, sem saber, nós nos afastamos de Deus, porque simplesmente nós pegamos o conceito mundano. E o mundo está cheio de conceitos, querido. Cheios de conceitos. A paz que excede todo o entendimento, ela é uma entrega, porque primeiro você se entrega para depois você entender. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Legal porque na Bíblia ela tem níveis de revelação. E ela tem por ter níveis de revelação, ela tem níveis de entendimento. E dependente do nível que você tenha de entendimento e de revelação, é lindo, porque a gente vai galgando níveis mais profundos e a gente vai dizendo: meu Deus, como é lindo. E às vezes a gente já está achando lindo, já está achando perfeito. Deus diz assim: mas você ainda está no nível 2 e o nível é infinito. E o nível é muito mais profundo e a gente vai conhecendo. E cada estudo que a gente faz, não um estudo pelo estudo da palavra, como o Fred bem colocou aqui, como a Regina bem colocou aqui, não é pelo conhecimento da palavra, mas pelo se entregar da palavra. Deus vai colocando a gente em níveis mais profundos, né? E a gente vai percebendo mais de Deus, e aí a gente vai se entregando cada vez mais a Ele, né? Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Como é que você interpretaria isso? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Se você simplesmente meditasse nessa frase, você já acharia a Bíblia tremenda. Tremenda. Mas olha só que interessante, a palavra que ele usa aqui para guardar, quando ele diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, a palavra que ele usa para guardar nesse texto aqui é uma palavra militar.
Paulo usa uma palavra militar para definir esse guardar, que essa palavra militar, ela significa vigiar como um soldado armado. Agora, presta atenção, que coisa linda. No meio militar, quem aqui já foi militar, ou quem aqui já teve algum contato com militar, a cadeia de comando dentro do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, a cadeia de comando é muito clara. Se tem um soldado, chega um cabo, o soldado se levanta, presta continência. Se está lá o cabo, chega um sargento, o soldado, continência. E assim vai. A cadeia de comando é muito clara. Então Paulo, ele usa um termo militar aqui, querendo dizer que a paz de Deus é um soldado que vigia a nossa alma. Mas, querido, só vigia quem se rende ao comando. Soldado que não se rende ao cabo, o cabo que não se rende ao sargento, o sargento que não se rende ao capitão, o capitão que não se rende ao major, todos esses estão fora do contexto militar. Então o soldado, ele se rende ao comando. E aí, quer ver como funciona? Vamos ler de novo o versículo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Vamos interpretar. E o soldado de Deus vigiará como um soldado armado o seu coração e a sua mente. Mas o soldado é de quem? O soldado é de Deus, não é seu. E o soldado, ele presta comando a quem? Ao superior dele. Quem é o superior dele? É Deus, não é você. Percebe? Então, queridos, o soldado, ele é de Deus. Então o alto comando não é você. O alto comando é Deus, porque o soldado é dele. Lembra daquela música? O nosso general é Cristo. Não é você que é o general. Então não é você que comanda a paz. Existe um soldado armado, prestes a guardar o seu coração, mas que ele efetua as ordens do comando, não as suas. Bem mais profundo do que a gente quando lê a primeira vez. Dá muito mais muito mais motivos da gente pensar e falar assim: opa, como não sou eu que estou no comando, eu também preciso me sujeitar ao comando. O que Deus está querendo nos dizer é o seguinte: ei, existe um soldado armado que te guarda, mas ele não executa as tuas ordens, ele executa o comando do Senhor. Mas para que esse soldado te guarde, você também precisa estar no comando. O comando de Deus, sob o comando dele. Percebem? Por isso, queridos, que a paz que Cristo traz, ela não é uma negociação, mas ela é uma entrega. Sabe por quê? Ela é uma entrega? Porque ela é uma rendição ao alto comando. Juntou as peças, conseguiu perceber? Você não se render ao alto comando, a paz não vem. Ela é uma obediência aos comandantes, ao nosso general. E agora começa a fazer todo sentido. E agora, isso aqui é quase que uma aula teológica. Sem aquelas, né, exegese, hermenêutica, né, probedêutica, né, sem essas coisas todas, né? Agora, essa paz, ela também é uma paz que confronta tempestades. Confronta tempestades. Como assim? Eu vou te explicar, querido. Imagine uma grande tempestade. É uma outra chave que a gente tem também. Tá? Imagine uma outra tempestade. Imagine uma tempestade tremenda. A paz que o mundo te oferece, ela espera a tempestade passar para que a paz se estabeleça. Não é assim? Enquanto houver tempestade, não há paz. Mas quando a paz, a tempestade acaba, vem a paz. É assim que o mundo faz. A paz de Cristo, primeiro ela confronta o teu coração e depois ela acalma o mar.
A paz de Cristo, ela primeiro te confronta e depois ela acalma a tempestade. Vou dar um exemplo para vocês. Os discípulos estavam navegando e Jesus estava dormindo. Vem uma grande tempestade. E os discípulos ficam desesperados. E aí os discípulos olham para Jesus e dizem, acordam Jesus e dizem, Senhor, não te importa que morramos? Jesus levanta, respira. Eu vi em 3D, quando você vê em 3D, você vai, veja se você consegue ver Jesus respirando. Respira. Acalma-te. Olha para o céu e diz, acalma-te. Olha para o mar e diz, quieta-te. E Jesus olha para os discípulos e diz, até quando? Homens de pequena. O que está acontecendo aqui? Por que eles não conseguiram acalmar e Jesus conseguiu? Porque a calma, ela vem de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. Jesus está nos dando uma lição aqui. O único que estava calmo conseguia acalmar o ambiente. Ei, isso serve para casais, isso serve para a sua vida profissional, isso serve para a sua vida no mundo. A tua calma interior é a maior arma para acalmar a tempestade do ambiente. O único que tinha autoridade para acalmar o mar é aquele que tinha calma dentro dele. Mas qual é a sacada aqui? A sacada é que Deus, diferente do mundo, ele percebe quando você está aflito por causa de uma tempestade. E Deus percebe claramente duas tempestades acontecendo. Quando a gente está aflito por causa de uma tempestade, a gente olha muito para a tempestade lá, mas Deus percebe muito bem as duas tempestades. No barco haviam duas tempestades, uma tempestade ambiental e uma tempestade no coração dos discípulos. Deus consegue perceber essa diferença. A tempestade do mar e a tempestade do teu coração. E para Deus, a principal tempestade não é a do mar. A principal tempestade é a tempestade que acontece no teu coração. E essa tempestade que Deus se ocupa primeiro. É essa que Deus quer tratar. É essa que Deus quer agir. Sabe por quê, querido? Porque Deus sabe que a maioria das tempestades que você atravessa tem como princípio o teu próprio coração. Por isso que a paz, ela excede todo o entendimento. Ela excede o entendimento porque a tempestade continua. Você consegue a paz depois que a tempestade passa. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Eu e a Regina, a gente recebe muitos casais que vêm se aconselhar com a gente. Os casais sempre dizem assim: pastores, o nosso casamento está péssimo. Pastores, o nosso casamento está ruim. Eles estão falando do quê? Da tempestade. O casamento é o ambiente. O casamento é a tempestade. O casamento é o mar. Mas a gente não trata o mar. A gente trata a tempestade dos corações. Porque quando a tempestade dos corações passa, o mar se aquieta e o mar se acalma. Estão entendendo? Por isso, queridos, vocês podem estar passando pela maior tempestade do mundo. A tempestade que você está passando, o mar. Mas Deus manda dizer para você: primeiro quero acalmar o teu coração. Eu primeiro quero aquietar o teu coração. Eu primeiro quero aquietar a tua alma. E a partir da tua alma, a tua alma é que vai contagiar o ambiente. Sobre isso. Agora deixa eu te dizer uma coisa, queridos. É importante fazer um alerta também. Nós já falamos aqui.
E essa paz do mundo, ela anestesia, e a paz de Cristo, ela cirurgia. Por quê? Por que isso? Porque a paz de Cristo, ela não ignora o pecado. A paz do mundo ignora o pecado. Certa vez eu e a Regina, já tem um bom tempo, o casal nos procurou e disse: nós estamos querendo nos separar. E a gente disse: quanto vocês estão decididos a isso? 100%. Já que vocês decidiram 100%, vieram nos procurar por quê? Né? Não, só para comunicar. Eu disse: amém, mas nós não tem uma possibilidade de vocês pensarem. Não, vão para casa, pensem e tal. Uma semana, aquela coisa toda. E tal. Depois ele ligou e disse assim: pastor, nós conversamos com Deus e Deus disse que era para separar mesmo, e nós sentimos paz no coração. Paz no coração. Queridos, tem 20 anos isso. Nós tivemos um certo discernimento naquela época. Hoje, meu discernimento é diferente. Sabe qual é o meu discernimento? Eles receberam a paz que anestesia, mas não receberam a paz que cirurgia. Ele disse assim: nós estamos em paz, pastor. Eles estavam anestesiados. Percebe como hoje Deus está me dando um discernimento diferente de 20 anos atrás. Nós entendemos, mas nós não tivemos essa profundidade. Sabe por quê? Porque a paz de Deus, ela não ignora o pecado, mas a paz do mundo ignora, ela te anestesia para isso. A paz de Deus, ela não relativiza o erro. A paz de Deus, ela não passa a mão na cabeça. A paz de Deus, ela te confronta. Mas ao mesmo tempo ela cura e transforma, por isso ela é cirurgia. É a paz que está exemplificada no encontro que Jesus teve com a mulher adúltera. Quando Jesus olha para ela e diz assim: eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Mas se fosse a paz do mundo: eu não te condeno, vai tranquila, continua nos teus atos. Está anestesiado. Percebe? Queridos, e para finalizar, queridos, a paz de Cristo, ela confronta a nossa zona de conforto. Em João capítulo 20, verso 19, Jesus, ele já havia sido crucificado. Jesus já havia sido sepultado. Agora Jesus ressurreto, ele aparece aos discípulos, e a primeira coisa que Jesus fala é: a paz seja convosco. 8 dias depois, lá em João capítulo 8, verso 26, Jesus vai aparecer de novo para os discípulos, e a primeira coisa que Jesus fala é: a paz seja convosco. Quero trazer aqui uma reflexão para vocês. Você acha que foi coincidência? Será que foi coincidência isso? Vamos ao contexto. Os discípulos haviam deixado tudo para seguir Jesus. Tinham apostado todas as fichas para seguir Jesus. Jesus agora está morto. O mestre deles está morto. O mestre deles acabou sendo crucificado. Então, naquele momento, os discípulos estavam o quê? Perdidos, sem rumo, sem entender nada, sem perspectivas, trancados e escondidos numa casa. Então, Jesus aparece para eles, né? E Jesus diz: a paz. Lembra quando Jesus, antes de morrer, disse: eu vos deixo a paz? Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está preparando eles para executarem o ID. Então Jesus começa dizendo: a paz seja convosco. Porque Jesus vai restaurá-los, Jesus vai enviá-los e Jesus vai comissioná-los. Para onde isso aponta, querido? Aponta que a paz de Jesus nos concede uma paz tal e um combustível para a gente ir. Não é para a gente ficar parado, não é para a gente ficar escondido, não é para a gente ficar trancado, não é para a gente ficar preso em algum lugar. Jesus diz: a paz seja contigo, e logo depois Jesus vai dizer: ide, evangelizai. Vai, vão.
paz, Deus, é para nos movimentar. Mas a paz de Deus é para nos movimentar em sincronia com os céus. Porque a paz de Cristo, ela não nos deixa onde nós estamos, mas ela nos envia para onde nós deveríamos estar. Talvez o lugar que você esteja hoje, querido, não é o lugar que Deus tem reservado para você. E a minha oração, a partir de hoje, durante toda essa semana, vai ser: Senhor, só entrega paz para o teu povo, se o teu povo estiver no lugar que o Senhor quer que eles estejam. Se não, Senhor, manda tempestade. Manda tempestade. Sabe por quê, querido? Não é para te matar, é para te alinhar. Não é para te matar, é para te reposicionar. Mas, queridos, eu não estou julgando. E a minha oração vai continuar: mas, Senhor, se eles estiverem posicionados no lugar onde o Senhor quer, Senhor, que essa paz que excede todo o entendimento seja com eles, Pai. Se eles estiverem, Senhor, nesse local que o Senhor tem de propósito para a vida deles, Senhor, que cada um deles esteja numa paz tão grande, Senhor, que eles mesmos vão perceber que eles estão em Ti, Pai. Mas se não for assim, Pai, se eles estiverem em qualquer outro lugar, Senhor, traz uma tribulação santa para a mente e para o coração de cada um deles. Essa vai ser a minha oração essa semana, queridos. E nesse momento Deus está dizendo o seguinte: a paz seja contigo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, queridos. A paz de Cristo, ela não é um travesseiro onde você se deita e descansa, mas ela é um chamado. A paz de Cristo, ela não é um calmante, mas ela é um convite à transformação. A paz de Cristo não é ausência de guerra, mas é um forte propósito de Deus para a sua vida. E tem 3 lugares que Deus quer te comunicar hoje, querido. O primeiro lugar que Deus quer te comunicar é onde Deus quer te falar. O segundo lugar é onde Deus quer te tirar. E o terceiro lugar é onde Deus quer te enviar. Então primeiro ele fala, depois ele te tira e depois ele te envia. O lugar onde Deus quer te falar é: onde é que você perdeu esse lugar de paz? Que lugar foi esse? Que tempo e que lugar foi esse que você perdeu esse lugar de paz? A paz da minha presença. É ali que Ele quer te falar. O lugar que Ele quer te tirar é: onde você tem conforto, mas você não tem paz. Qual é esse lugar que você tem conforto? Qual é esse lugar? Você está nele, mas que você não tem paz. É esse lugar que eu quero te tirar. E o terceiro local que Deus quer te enviar é esse local que você tem paz, mas talvez não tenha coragem de ir. Deus diz: é nesse local que eu quero te colocar. Então, querido, se você está entendendo a profundidade dessa palavra, quero convidar você a vir aqui na frente, receber o Espírito Santo de Deus, receber a paz que excede todo o entendimento, para que você vá, para que te tire dessa zona de conforto. Pode vir para cá, nós vamos orar por você, meu querido. Aleluia. Amém. Só se você sentir no seu coração, fique bem à vontade. Bem à vontade. Que não é... Pode subir o louvor. Essa é a paz que confronta. Sabe? Porque a paz que confronta, ela não nos deixa parado no mesmo lugar.
A paz que confronta, ela nos faz sair de um lugar para um lugar melhor. Ei, Abraão estava muito bem naquele lugar. Estava muito bem. Ei, não tinha nada de errado com Abraão naquele lugar. Mas Deus tinha algo maior para Abraão. E quando Deus diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não estava dizendo, Abraão, você está fazendo errado. Deus não está dizendo para vocês estão fazendo errado. Deus não estava dizendo, ei, Abraão, você tá pecando aqui. Não, Deus não disse isso também. E Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, eu tenho algo maior para você. Abraão, os meus propósitos para a sua vida são maiores, Abraão. Por isso, Abraão, sai daí. Aí tá bom, Abraão, eu sei que tá bom para você. Deus está dizendo para vocês nesta tarde e noite, queridos. Ei, eu sei que o lugar que vocês estão está bom. Mas eu tenho algo maior para vocês. Eu tenho algo mais profundo. Eu tenho algo para vocês em que vocês estarão sintonizados com o meu coração. E é sobre isso. E eu quero orar para encorajar você a sair desse lugar e ir para o local que Deus manda você ir. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Porque é tremendo, Pai, quando o Senhor toca o nosso coração, Pai. Quem já sentiu esse toque no coração sabe, Pai, que essa paz é uma paz que nos confronta, mas nos confronta em amor, Pai. E aqui estão, Pai, aqueles que foram confrontados em amor, Pai, porque eles, Pai, estão querendo algo mais profundo em Ti, Pai. Eles estão querendo, Senhor, levantar suas tendas, Pai, nesse momento, e ir para aquele lugar que o Senhor mostrará, para aquele local que o Senhor tem para eles, Pai, e para aquele local, Senhor, em que o Senhor colocará, Senhor, anjos, Pai, guardas armados para proteger o coração deles, Pai. Que o Senhor guardará o coração deles, Pai, em que a verdadeira paz, a paz de Cristo habita, Pai. Muito obrigado pela vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós lançamos palavras de bênçãos, Pai, para cada um deles, Pai, para que eles, Senhor, nessa jornada, Senhor, de saída desse lugar para a chegada da terra prometida, Senhor, eles tenham, Senhor, uma jornada de uma aventura contigo, Senhor, que seja transformadora na vida de cada um deles, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tua paz vai